Não é como você pensa, será como Deus disse. Abra sua Bíblia em Gênesis 17 versículos 15 a 17, onde Deus fala a Abraão: quanto a Sarai tua mulher, não a chamarás mais Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Abraão, ao ouvir isso, riu dentro de si e pensou: a um homem de 100 anos nascerá um filho? E conceberá Sara com 90 anos? Ele questionou em seu coração, pois sua mente limitada não conseguia compreender como a promessa de Deus poderia se cumprir. 1. O que pensamos e o que Deus disse. Abraão, ao ouvir a promessa, pensou em suas limitações. A Bíblia diz que ele riu, mas não foi uma risada pública, foi interna. Ele estava diante de Deus, ouvindo uma promessa grandiosa, mas os pensamentos humanos de Abraão estavam presos à lógica do impossível. Ele considerava sua idade e a de Sara, questionando como seria possível algo tão grande. No entanto, para Deus, não importa o que pensamos. O que Ele disse é o que será. Muitas vezes, olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e pensamos que o que Deus prometeu não pode acontecer. Mas a palavra de Deus é clara: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Números 23 versículo 19. O que ele prometeu acontecerá, independentemente das nossas dúvidas e pensamentos limitados. 2. Não limite o poder de Deus. Abraão, em sua limitação, pediu que Ismael fosse abençoado. Ele desejava que Deus seguisse um caminho mais fácil, dentro daquilo que ele acreditava ser possível. Mas Deus não estava falando de Ismael. Deus estava falando de Isaque, o filho da promessa. Muitas vezes, em nossa caminhada, pedimos algo menor do que Deus tem preparado para nós. Pedimos que Ele abençoe Ismael quando Deus quer nos dar Isaque. Não podemos permitir que nossos pensamentos limitados impeçam o agir grandioso de Deus em nossas vidas. Isaías 55 versículos 8 e 9 nos ensina: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem planos muito maiores do que podemos imaginar. 3. O tempo de Deus é perfeito. Deus havia feito essa promessa a Abraão 25 anos antes, e só agora, no capítulo 17 de Gênesis, ele está reafirmando que a promessa se cumpriria naquele ano. Para Abraão, o tempo parecia longo demais, e a promessa distante. Talvez você esteja esperando há muito tempo pelo cumprimento de algo que Deus falou ao seu coração. E, como Abraão, você possa estar questionando se ainda é possível. No entanto, a palavra de Deus diz em Eclesiastes 3 versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não é sobre o nosso tempo, é sobre o tempo de Deus, e ele nunca se atrasa. A promessa que Deus fez a Abraão tinha um momento exato para se cumprir, e assim será com você. O que Deus disse acontecerá no tempo perfeito dele. 4. Fé além da lógica. Hebreus 11 versículo 11 nos fala sobre Sara, que pela fé, ela recebeu poder para conceber, mesmo fora da idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia prometido. A lógica humana dizia que era impossível, mas a fé os fez acreditar no impossível. É necessário ter fé para acreditar que, mesmo quando tudo parece contrário, Deus pode fazer um milagre. Assim como Abraão e Sara, precisamos aprender a confiar que, embora nossos pensamentos sejam limitados, Deus é ilimitado em poder. E o que Ele prometeu se cumprirá. Conclusão: você pode estar enfrentando uma situação que, aos olhos humanos, parece impossível. Como Abraão, você pode estar rindo internamente, pensando que não há como Deus realizar o que Ele prometeu. Mas lembre-se, não é como você pensa, será como Deus disse. Sua fé precisa estar firmada na palavra de Deus, não nas circunstâncias. Seja fiel e creia nas promessas de Deus para a sua vida. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Não limite o agir de Deus com seus pensamentos, mas abra seu coração para o milagre que Ele está pronto para realizar. Porque o que Ele disse, assim será.